Boa tarde a todos e todas, sejam muito bem-vindos a este encontro. O meu nome é Mari Regina Anastácio, eu atuo como líder da área de sustentabilidade do Hub de Inovação, Empreendedorismo e Sustentabilidade da Escola de Negócios da PUC Paraná, onde eu também sou docente, e atualmente eu coordeno o projeto C-Hub, Empoderando Agentes de Transformação. É este projeto que é o elo que nos une neste encontro de hoje. Vocês que já estão, né, por aqui conosco tiveram a oportunidade de assistir à apresentação da Georgia Roubedax, que é nossa estudante do curso de graduação em marketing. A Georgia foi uma das jovens participantes do projeto C-Hub e que também nos apoiou na operacionalização das atividades desenvolvidas este semestre. E eu convido vocês a assistirem mais 2 peças com a Georgia, antes de darmos andamento às demais atividades do encontro. Georgia, muito obrigada por nos presentear com a sensibilidade da arte, né, e nos preparar para desfrutarmos aí com mais presença os momentos de hoje.
E também para dar as boas-vindas aos participantes, eu convido o professor Bruno Rocha Fernandes, que é o decano da Escola de Negócios, e aproveito para agradecê-lo pela iniciativa de abrigar o projeto C-Hub na nossa escola e também por todo o apoio que a nossa equipe recebeu dele durante todo o desenvolvimento do projeto. Muito obrigada, professor Bruno. Tá ótimo. Muitíssimo obrigado a você, Mari, obrigado aí às pessoas participantes e a todos os envolvidos na construção desse belíssimo projeto. Esse é um desses projetos que mal se encerra e já deixam saudade, né? A gente já fica com uma pontinha de nostalgia, embora ele mal tenha acabado, né? E por quê? Porque ele é um projeto que ele envolveu muitas causas muito caras a nós na PUC e na escola de negócios de uma maneira particular. Causas caras, por exemplo, a própria ideia do empreendedorismo social, da formação da juventude, né? São causas que a gente valoriza muito no Grupo Marista, que tem um foco muito forte na juventude, a ideia da sustentabilidade, a ideia de negócios sociais, né? São crenças que nós temos e que nós apostamos. A internacionalização, que é uma outra causa também que nós valorizamos muito, a escola de negócios procura nutrir, desenvolver conexões internacionais o tempo todo e, sobretudo, a questão da produção de conhecimento associados a esses campos e também envolvendo internacionalização. Este foi um projeto de fôlego, né? Desde que ele iniciou lá em dezembro de 2018, no ano de 2019, colocamos uma equipe de professores dedicada a este projeto, né, que fizeram viagens, trocaram experiência com seus pares internacionais, um projeto que envolveu vários países, né, além do Brasil, Bulgária, Grécia, Namíbia, África do Sul, México, né? É um projeto envolvendo recursos da União Europeia e o projeto Erasmus. Enfim, tudo isso, né, mostra um pouco a envergadura deste projeto, mas, sobretudo, também pelos produtos que ele gerou, né? Tivemos oportunidade de fazer benchmarking, conhecer boas práticas em vários países, produzir e-books, produzir conhecimento, sobretudo, e uma coisa muito bacana, né, que foi uma chave de ouro deste projeto, que foi essa parceria que nós conseguimos ter com o Instituto GRPcom para capacitar um grupo de empreendedores sociais selecionados aí dentro de um processo bastante primoroso, né, um processo que contou com 119 instituições concorrendo, né, e no final com a seleção de 22 instituições e que foram capacitadas ao longo de um período em práticas de captação de recursos e que no final, né, tive a oportunidade e o privilégio de estar com este grupo, reportando belos resultados e uma satisfação grande com todo esse esforço. Enfim, eu conto um pouquinho isso em linhas gerais, né? Evidentemente, isso será o objeto da nossa conversa aqui hoje, mas só para destacar por que mal encerrou e nós já estamos com saudades deste projeto, né? Porque a gente vê assim como foi uma longa trajetória, mas ao mesmo tempo uma trajetória muito frutuosa, muito proveitosa para todas as pessoas que tiveram o privilégio de se engajar nessa iniciativa. Eu não posso encerrar a minha participação aqui sem agradecer muito, né, todos os atores envolvidos. Claro, a começar pela universidade, pela os nossos amigos da Universidade de Varna, que foram quem lideraram este consórcio, né, e que nos convidaram para participar, mas também as outras universidades parceiras, a União Europeia por meio do projeto Erasmus, todas as pessoas os professores da Escola de Negócios que abraçaram com tanto entusiasmo esta causa, a começar pela própria professora Mari, a professora Sara Rocai, o professor Tortato, o professor Carlos Quanti, que inclusive está aqui com a gente hoje. Agradecer também o apoio e a infraestrutura da própria Universidade Católica, da nossa PUC, também do Instituto GRPcom, que foi um ator super importante, das ONGs que participaram da nossa capacitação, enfim, todas as pessoas envolvidas neste projeto que, como todos viram,
foi um projeto de muito fôlego. Eu acho que nenhum empreendimento grandioso sai sem o trabalho e a colaboração de muita gente. E acho que aqui a gente está testemunhando exatamente um caso desse. É um projeto grandioso, com belíssimos frutos, e que só foi possível nascer e crescer porque teve muita gente que não colocou não apenas o seu trabalho, mas, sobretudo, o seu coração nessa iniciativa. Bom, encerro por aqui, agradeço a participação dos presentes e desejo a todos uma boa continuidade no evento. Obrigada, professor Bruno, pelas suas palavras. E, neste momento, nós queremos apresentar brevemente o que é o Projeto C-Hub. O professor Bruno já nos adiantou alguns pontos, e nós preparamos um vídeo com uma síntese do que foi desenvolvido ao longo do período de realização deste projeto, a partir do Brasil e da responsabilidade da PUC Paraná. Então, O projeto C-Hub é um consórcio internacional cofinanciado pela União Europeia, composto por 6 países: Bulgária, Grécia, Namíbia, África do Sul, México e Brasil. No Brasil, é representado pela Escola de Negócios da PUC do Paraná e tem 2 focos principais. Um é fomentar o empreendedorismo social e a inovação social, no campo da juventude. E o outro é contribuir para a profissionalização de organizações sem fins lucrativos. A primeira atividade ocorreu no México, em março de 2019. Na ocasião, nós tivemos a oportunidade de conhecer as realidades dos diversos países envolvidos no projeto e apresentarmos o estudo que nós desenvolvemos acerca das principais demandas no Brasil, no que se refere aos aspectos sociais, econômicos e políticos. E também apresentamos alguns casos de empreendedorismo e inovação social brasileiros. De volta ao Brasil, nós demos início à segunda atividade, que era o levantamento e a sistematização de 13 casos brasileiros, boas práticas brasileiras em empreendedorismo e inovação social. Neste interim, os parceiros da Bulgária e da Grécia desenvolveram 2 e-books com a temática focal do projeto para subsidiar as formações que se constituem atividades também previstas no projeto. Estes materiais foram disponibilizados na plataforma do projeto e em um aplicativo exclusivo. A intenção é que eles sejam utilizados como recursos de aprendizagem aberta. Em outubro e novembro de 2019, nós estivemos na Bulgária e na Grécia recebendo treinamento como multiplicadores do projeto. Na sequência, nós trabalhamos no desenvolvimento de um hub brasileiro para conexão com os hubs dos demais países envolvidos no projeto. Por fim, nós desenvolvemos 2 formações com o objetivo de multiplicar as produções desenvolvidas no projeto. Uma delas foi voltada a jovens, onde nós ofertamos uma jornada de 6 encontros para 50 estudantes que tiveram a oportunidade de conhecer empreendedores sociais e suas iniciativas de impacto social. A jornada de negócios sociais foi extremamente enriquecedora para mim, porque ela me permitiu perceber que existem soluções locais para problemas extremamente reais e que nós não tínhamos nenhuma ideia de que estavam acontecendo. A outra formação envolveu a oferta de um curso para representantes de organizações da sociedade civil, cuja temática foi definida com base em uma pesquisa sobre as principais necessidades deles em termos de gestão. Tenho certeza que esse curso já está fazendo a diferença na vida das organizações e das pessoas que, assim como eu, puderam fazer parte desse curso tão bem preparado e tão motivador. Termino esse percurso muito grata e esperançosa e também muito feliz de ter conhecido mentores e professores tão qualificados e sensíveis para transmitir os seus conhecimentos e por ter conhecido pessoas das instituições tão comprometidas com a missão que a vida lhes ofereceu junto às entidades das quais elas representam. O projeto C-Hub contribuiu para a proposta de educação para a solidariedade da PUC Paraná, à medida que trouxe um conjunto de atividades voltadas à sensibilização
e ao protagonismo dos nossos estudantes para ações de transformação social. Então, conforme o professor Bruno também nos colocou, hoje este evento ele é o marco de encerramento do projeto C-Hub. E os encerramentos, eles nos remetem a sentimentos de gratidão e de reconhecimento. Então, muitas pessoas se envolveram para que o que foi apresentado neste vídeo para vocês acontecesse. E mesmo correndo o risco, né, de talvez deixar alguém de fora, eu vou arriscar citar todos os envolvidos, em respeito a cada um e cada uma que de forma mais direta se envolveu com esse projeto, né, num gesto de valorização e reconhecimento a essas pessoas e instituições. Sem estas, né, o projeto não apresentaria as entregas que ele se propôs. Então, eu vou iniciar os agradecimentos pela Diretoria de Internacionalização da PUC, nas pessoas do diretor, né, o professor Marcelo Mira, a Vivian Scorsin e a Viviane Rodrigues, por todo o apoio no trâmite do processo junto à União Europeia, aos professores da Escola de Negócios, que o professor Bruno também já mencionou, mas que também quero aqui mais uma vez mencionar, né, o professor Carlos Quanti, a professora Sara Regina Rocai e o professor Beratan Tortato, que compuseram a equipe do projeto C-Hub na Escola de Negócios, ao professor Alan, coordenador do curso de administração, pelo apoio em vários momentos na implementação do projeto, ao gerente administrativo da Escola de Negócios, Edelmi Kruger, sempre disponível para nos apoiar com os recursos financeiros e também logísticos em várias ocasiões, ao Emerson da Silva, do setor de contratos do Grupo Marista, pela sua organização e orientações sempre precisas nos aspectos jurídicos e de prestação de contas do projeto junto à União Europeia, ao Eldson Delgado, da área de compras da universidade, que nos auxiliou na contratação de diversos prestadores de serviço para a realização desse projeto, a Flávia Fernandes, que contribuiu de forma muito significativa para a sistematização dos 13 casos brasileiros sobre empreendedorismo social e inovação social, e a todas as organizações que foram apresentadas no vídeo, que tão gentilmente sempre nos atenderam, né, as demandas que vinham, né, para a produção destes 13 casos. A Liliana Alexandre, que trabalhou nas traduções de vários documentos do projeto, do inglês para o português, do português para o inglês. A professora Fabiana, o professor Caio, que são responsáveis na Escola de Negócios pelo projeto Vivências, ligado ao programa internacional que temos na nossa escola, e que nos deram o suporte para a realização da atividade, de uma das atividades do projeto, que foi a Jornada de Negócios com Propósito. E também, claro, a gente não pode deixar de agradecer, né, as organizações com propósito que nessa jornada partilharam conosco suas histórias e aprendizados e que inspiraram muito os nossos estudantes participantes. Então, agradecer ao Instituto Legado, à Aliança Empreendedora, a Rent Cars, Impact Hub, a CID, Social Good Brasil, a Hot Milk, aceleradora da PUC, e o Locavorista. O professor Bruno já mencionou o Instituto GRPcom, e aqui mais uma vez nós queremos agradecer a equipe do Instituto, nas pessoas da superintendente Ana Gabriela e a Priscila Ribas, pelo enorme apoio e competência, né, com que nos auxiliaram no desenvolvimento da capacitação ofertada às organizações do terceiro setor no Paraná, as organizações que fazem parte do programa Impulso, que é ligado a este instituto. E também ao Matheus Garcia, que contribuiu com uma das oficinas que foram ministradas nesta parceria. Ao Aru Oshima, que produziu o vídeo que vocês acabaram de assistir. A Georgia Roubedax, que é a nossa estudante e que também nos presenteou, né, com seus dotes artísticos hoje.
pelo super apoio em todas as atividades que nós desenvolvemos esse semestre dentro do projeto. O professor Bruno também já mencionou, mas eu gostaria de mencionar mais uma vez a União Europeia pelo cofinanciamento e também por todo o apoio que nós recebemos da coordenação geral do projeto, que ocorreu, né, como ele também mencionou, a partir da Universidade de Varna, na Bulgária, em especial a coordenadora, Tzvitalina Genova, e também agradecer aos colegas de projeto C-Hub do México, da Bulgária, da Grécia, da Namíbia e da África do Sul, que estiveram compartilhando conosco conhecimentos, experiências, muitos aprendizados interculturais durante o desenvolver do projeto. E hoje, né, para esse evento, nós tivemos aí todo o apoio da equipe de marketing da PUC e do nosso querido Mauro, que está aí nos bastidores, é o nosso responsável técnico pela transmissão das lives na PUC. Né? Então, muito obrigada por todo o suporte. Né? Todos e todas, nossa gratidão. E agora, né, nós vamos partir para um segundo momento do nosso encontro, que se trata de um convite para refletirmos sobre o tema central do projeto, que se refere a empreendedorismo social e inovação social. E aqui nos interessa, mais especificamente, abordar, né, este tema sob a perspectiva do contexto brasileiro. Então, este é um campo emergente, tanto na academia quanto na sociedade, e que vem ganhando cada vez mais visibilidade. O professor James traz, né, a ideia do movimento massivo transformador, que é o empreendedorismo social, e nós o vemos também dessa forma, como uma possibilidade, né, de transformação positiva, né, nos aspectos sociais e ambientais, na busca, né, por uma sociedade mais justa e mais sustentável. Então, nós entendemos que este momento, ele traria uma oportunidade para nós compartilharmos algumas informações com os participantes e também algumas provocações que nos permitam compreender um pouco mais sobre quais seriam, né, os principais desafios e oportunidades que vêm surgindo nesse campo no Brasil agora. Então, para isso, nós organizamos um painel que nós denominamos de Desafios e Oportunidades do Empreendedorismo Social e da Inovação Social no Brasil. E então teremos 3 painelistas que estarão conosco. Daqui a pouco eu já os apresento para vocês. Mas antes de eu apresentá-los e passar a palavra a eles, eu gostaria de dizer que a nossa intenção é que os participantes possam interagir também, né, neste nosso encontro, e na sequência da fala, né, dos painelistas, nós podemos trazer para eles perguntas. Então, vocês podem interagir pelo chat, né, por meio de comentários, de perguntas. As perguntas depois serão trazidas aos painelistas após a fala deles e respeitando aí o nosso limite de tempo aqui para o encontro, tá ok? E então nós temos a grata satisfação de poder contar hoje com a presença de pessoas que são referência na área e que em alguma medida estiveram envolvidas com o projeto C-Hub. Então, nossos agradecimentos a Célia Cruz. Seja bem-vinda, Célia. A Célia é diretora executiva do ICE. Professor James Marins, já parceiro, né, Instituto Legado, grande parceiro da Escola de Negócios. Muito obrigada por estar mais uma vez conosco, professor. E o professor Carlos Quanti, que é professor da Escola de Negócios e é membro também da equipe do projeto C-Hub. E aí eu convido para iniciar esse painel o professor Carlos Quanti. O professor Carlos Quanti se debruçou em um estudo que nós apresentamos dentro do projeto C-Hub no México no ano passado, em que foram abordados quais seriam, né, os principais desafios e oportunidades em termos sociais, econômicos, ambientais e políticos do nosso país,
O cenário mudou bastante do ano passado para cá, então o professor Carlos Quanti revisitou este estudo que nós apresentamos no ano passado. Agradeço por isso, por mais essa parceria nossa, né, professor? E ele nos traz, então, dados mais atualizados, né? E ele vai compartilhar isso conosco. Então, para falar um pouquinho mais, né, do professor Carlos Quanti, ele é doutor em planejamento urbano e regional pela Universidade da Califórnia e é pós-doutor em economia política pela Universidade de San Diego, também na Califórnia. E hoje ele é professor titular da Escola de Negócios nos programas de pós-graduação e em administração e gestão de cooperativas. Então, professor Carlos, a palavra é sua agora. Ok, obrigado, Mari. Eu começo essa apresentação, como a Mari falou, voltando ao começo, né, no nosso primeiro encontro da equipe internacional, né, de todos os países que compuseram o projeto, a gente apresentou os desafios que a gente via no nosso contexto e como o empreendedorismo social e a inovação social poderiam enfrentar, né, esses desafios. Alguns desafios relacionados ao contexto. Depois, eu falo sobre, né, dois estudos sobre, um primeiro sobre bem-estar da OCDE, que se chama Como está a Vida, medindo o bem-estar. Depois, os desafios por ODS, né, por Objetivo do Desenvolvimento Sustentável, do Relatório de Desenvolvimento Sustentável 2020, e depois, no contexto, né, corrente, mais atual ainda, da questão da pandemia de Covid-19. Então, primeiro, no contexto geral da economia, né, a economia brasileira já vem há vários anos, como mostra esse gráfico, com um crescimento econômico praticamente estagnado, ou negativo, ou levemente positivo, e, evidentemente, como impacto da pandemia, como a gente vê, né, nas últimas duas barras correspondentes aos 2 primeiros trimestres de 2020, um declínio acentuado do PIB, como era de se esperar, né? Mas, claro, mesmo sem considerar, né, o impacto tremendo da pandemia, a economia brasileira, né, vem apresentando esse desempenho bastante estagnado, né, há muitos anos. Isso se reflete em várias coisas. Eu não vou entrar em todas elas, mas questões relacionadas à competitividade internacional, a potencial de exportações, investimentos em infraestrutura, enfim, uma série de questões relacionadas à economia. Eu vou comentar um pouco sobre a questão da produtividade, porque ela se relaciona muito com outros desafios que a gente enfrenta. Observando esse gráfico, nos últimos 20 anos, a gente observa que a produtividade do trabalho, ou seja, o total de valor adicionado na economia dividido pelo total de horas trabalhadas, reflete, né, um crescimento praticamente nulo da produtividade no Brasil, enquanto em outros países a gente observa um crescimento bem mais rápido. Não aparece aqui, por exemplo, a China, que deve se aproximar, né, no nível de produtividade do Brasil em pouco tempo e certamente, pela tendência, ultrapassará. Mas o que acontece? A produtividade tem uma relação muito forte com a educação. A gente observa em todos os países, quanto maior o nível de escolaridade média do trabalhador, mais aumenta a produtividade, mas no Brasil a gente não observa isso, o que significa, né, que os esforços de colocar mais crianças na escola, ou mesmo os adultos,
não está se refletindo na produtividade, o que leva a certas conclusões a respeito da qualidade da educação, que prejudica esse desempenho. Observando aqui nos últimos 25 anos, a gente vê que essa linha em verde tracejada, que mostra a produtividade agregada, mostra esse é o valor por hora trabalhada. Um crescimento bastante modesto, de 24 para 30 reais, mas o que preocupa também é que a gente observa que a indústria até decaiu um pouco e serviços também teve um desempenho bem medíocre. Aconteceu um crescimento da produtividade no setor agropecuário, muito relacionado à introdução de novas tecnologias. O problema é que não impacta tanto a produtividade agregada, porque o valor agregado, né, por hora trabalhar na agropecuária é menor. Então, são preocupações que levam a preocupações com outros desafios e as causas disso. Outro aspecto, né, é o emprego, o desemprego, a taxa de desocupação, né, que no Brasil atingiu agora, o dado mais recente do IBGE, quase 14%, ou seja, 13 milhões de pessoas desocupadas. Considerando ainda outros aspectos, como a subutilização, quase 33 milhões de pessoas que estão trabalhando menos do que poderiam, os desalentados, quase 6 milhões de pessoas, e há que se considerar que também entre esses desalentados predominam as pessoas com menor nível de instrução e, numa divisão, né, por raça ou cor, os pretos e pardos compõem a maioria desse grupo. E também considerar que mais de 30 milhões de pessoas ocupadas no Brasil estão na informalidade, né? Ou seja, tem uma série de direitos, né, e benefícios que eles não possuem, né? Então, é uma preocupação muito grande e considerando também, obviamente, em 2020 isso aumentou bastante, mas se a gente olhar alguns anos para trás, desde 2015, os números não eram muito melhores. Bom, passando para a segunda parte, tem esse estudo da OCDE de 2020, né, medindo o bem-estar, como está a vida, que é um estudo que compreende todos os 37 países da OCDE, a Organização de Cooperação para o Desenvolvimento Econômico, e mais 4 outros países que eles incluíram, entre eles o Brasil, que não pertence à OCDE. Eu só vou colocar rapidamente aqui alguns dados para mostrar quais são os fatores onde há uma preocupação especial, né? Ele mede diversos fatores, 11 fatores, comparando esses pequenos gráficos que vocês veem em forma de cunha, representam todos os países, os 37 da OCDE, mais os outros 4, Brasil, Costa Rica, Rússia e África do Sul. E a gente observa, eu só chamei a atenção aqui para 3 aspectos, né? Evidentemente, renda, numa escala possível, né, de 0 a 10, o Brasil aparece lá no final, com 0,3. Escolaridade, né, onde o Brasil aparece com 1,8, nessa escala, também lá no final. E segurança, onde o Brasil aparece com 0, né? Então, em último lugar entre todos esses países, né? É interessante observar essa pesquisa também, além de dados objetivos, ela pede a opinião das pessoas, né, sobre esses diversos aspectos, né? E o brasileiro muito otimista, né, a sua satisfação em geral com a vida, numa escala de 0 a 10, está em 6,4, que é alinhado com a média da OCDE de 6,5. Entre as principais preocupações que os brasileiros colocam nessa pesquisa, aparece naturalmente o que aparece aqui.
primeiro, educação, né, que eles chamam de escolaridade aqui, segundo, segurança e terceiro, saúde. Para ilustrar isso, né, esse desafio, né, aqui com relação à educação, né, aparece todos os países da OCDE aqui enfileirados e o desempenho do Brasil indicado pela seta aqui, né, é o pior de todos, né? Vocês vão ver lá no outro extremo a Colômbia e o México, que apresentam também desempenhos igualmente baixos. E outro, relativo à segurança, a taxa de homicídios, né, que também no Brasil é a mais alta, né? E lá do outro lado você vê Colômbia e México, e essas linhas mostram a evolução, né? Na Colômbia houve um decréscimo muito grande, principalmente com a resolução, né, de muitos problemas relacionados ao narcotráfico e às Farc. Ok. A terceira parte, sobre os desafios relacionados aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Esse, né, vem do Relatório de Desenvolvimento Sustentável de 2020. Os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável são 17, né? Eu não vou ler todos eles aqui, né, mas eu vou comentar alguns deles à medida que eu comento a situação do Brasil. Nesse relatório aparece a situação do Brasil. Você observa que os ícones mudaram de cor, que eles mostram o tamanho dos desafios, né, relacionados ao Brasil. Então, em vermelho aparece aqueles que são os maiores desafios, né? Então, a gente vê aqui o 3, saúde e bem-estar, o 8, né, trabalho decente e crescimento econômico, o 10, redução das desigualdades, e o 16, paz, justiça e instituições eficazes. Os símbolos que aparecem embaixo representam a evolução, né, do Brasil com relação a cada um desses objetivos, né, onde você tem a seta verde apontando para cima, né, onde está havendo um progresso significativo em relação ao objetivo. Né. A seta laranja apontando em diagonal, onde, né, está havendo algum progresso, né? E a seta vermelha na horizontal, onde digamos assim, a caminhada em direção ao objetivo está estagnada. E ainda a gente tem aqui os pontinhos que representam a falta de dados suficientes para essa avaliação. Então, aqui a gente observa o tamanho dos desafios e a situação, né, do Brasil em relação a essa avaliação, que compreende todos os países, né. Vocês podem observar que o único objetivo que aparece aqui em ótima situação é energia limpa e acessível, até por conta dos atributos naturais, né, que o país tem de produção de energia. Comparando aqui o desempenho médio por ODS, eu coloquei aqui os 3 países. O país que está em número 1, né, nesse ranking, a Suécia. O Brasil, que está no meio, né, na posição 53. E o último país do ranking, que é a República Centro-Africana, né, na posição 166. Então, aqui a gente observa o desempenho. A gente pode observar que mesmo a Suécia, com relação a consumo sustentável e consumo consciente e vida aquática, né, ainda tem um bocado para andar. E aqui, né, meio que um resumo disso tudo, os 17 objetivos, né, mostrando o desempenho médio e a preocupação com os desafios com relação ao Brasil, né, o status, né, de cada um, onde aparece, né, por exemplo, redução de desigualdades, né, aparece vermelho como um grande desafio e um desempenho muito fraco.
Bom, agora, com relação ao desafio mais atual da Covid, né, esse gráfico simplesmente mostra as mortes, né, de Covid, então não acabou. Ontem nós tivemos 7.000 mortes no mundo, o que equivale praticamente ao pico, né, da doença lá em abril, que foram 7.400 mortes, mais ou menos, né, principalmente devido à segunda onda, né, na Europa, que está trazendo muitas mortes, né? E o Brasil, depois de uma longa curva, começa a declinar, e a gente observa que alguns países da Europa subindo rapidamente. A gente espera que o Brasil não tenha uma segunda onda. Bom, agora eu vou falar então dos desafios, né, os impactos de curto prazo, rapidamente, relacionados à Covid-19, a cada um dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, né? Os ícones ao lado mostram a cor, né, que representa o tamanho dos desafios para o Brasil. Então, a gente tem, e as setas aqui indicam o impacto de curto prazo que se, né, relacionado à pandemia, né? Então, a erradicação da pobreza, além de perder emprego, alguns grupos vulneráveis são mais afetados. A questão da fome zero, né, insegurança alimentar, fome e até mesmo a interrupção das refeições nas escolas. Saúde, evidentemente, tem um impacto muito grande, não só da Covid, mas uma série de outras doenças. Como aspecto positivo, de curto prazo, a redução de mortes no trânsito e a redução da poluição do ar. Educação de qualidade também há uma perda relativa, não só o fechamento, mas as restrições, né, nas escolas e o próprio acesso, né, às pessoas a modos, né, não presenciais de ensino. No item 5, igualdade de gênero, né, um impacto nas mulheres, né, daquelas que perdem os empregos e são responsáveis pela família, e também aumenta a violência doméstica, né? Em relação ao acesso à água, também os grupos mais desfavorecidos são mais afetados, e também, né, a questão da energia limpa e acessível, um impacto moderado. Evidentemente, o ODS 8 é o mais afetado, né, com a crise econômica. E aqui chamar a atenção, né, para terminar, né, alguns impactos mais preocupantes, né, redução das desigualdades, porque os grupos mais vulneráveis tendem a ser mais afetados. E, né, no 16, a pressão para mitigar os impactos, né, econômicos e de saúde da pandemia e uma série de impactos no poder público, né, e na capacidade de atender as demandas com o endividamento público subindo. Tá? Eu vou terminar por aqui, porque meu tempo já encerrou, e a gente pode voltar a essa discussão posteriormente no painel. Ok? Obrigado, gente. Então, muito obrigada, professor Carlos. Lembrando aos participantes que as perguntas estão sendo coletadas, né, se vocês já estiverem fazendo, e elas serão trazidas ao final das falas dos nossos convidados. Então, nós teremos agora a participação de duas organizações que têm um importante papel de articulação de ecossistemas relacionados ao impacto social. No Paraná, o Instituto Legado, e no Brasil, o Instituto de Cidadania Empresarial, né, o ICE. E eu vou convidar a Célia para trazer, né, por primeiro, a sua fala. Então, a Célia, né, do Instituto de Cidadania Empresarial, ela nos trará uma perspectiva mais macro, né, em termos de desafios e, em especial, também de oportunidades, né, Célia, que vem surgindo no Brasil nesse campo, né, possibilidades de contribuição. E antes de passar a palavra à Célia, eu quero falar um pouquinho mais dela, né? A Célia, ela é diretora, né, do ICE hoje,
Ela já foi diretora da Ashoka Brasil, Ashoka Paraná e Ashoka Canadá. Ela trabalhou também no Instituto de Desenvolvimento Social e é coautora do livro Captação de Diferentes Recursos para Organizações Sem Fins Lucrativos. Célia, mais uma vez, muito obrigada, seja muito bem-vinda. Boa tarde a todas e todos. Mari, super obrigada pelo convite, professor James, Quante, é um prazer estar aqui com vocês. Uma delícia começar com uma música gostosa para criar um ambiente de reflexão. Então, estou aqui falando, mas aberta aí para a gente refletir. Eu vou só contar um pouquinho mais quem é o ICE, para vocês. O ICE é uma organização que foi criada há 21 anos, é o Instituto de Cidadania Empresarial, fundado por vários empresários e investidores que vão, né, nesse lugar aí da inovação social, refletindo qual é o lugar mencionou, né? Eu acho que em especial a gente olha muito para a redução da desigualdade social. A gente já trabalhou com desenvolvimento local, e desde 2012 a gente está aí bastante na agenda de investimentos e negócios de impacto. Vou controlar meu tempo aqui. A gente vai falar aqui um pouco sobre esse ecossistema de investimentos e negócios de impacto. Eu acho que é importante só trazer dois conceitos antes de eu falar do ecossistema e um pouco dessas tendências, desafios, oportunidades. Eu acho que, primeiro, assim, a gente trabalha muito e a gente tem visto crescer, né, em especial aí nas escolas de negócio, mas eu acho que qualquer escola deve olhar para esse campo, que os negócios de impacto, eles nascem muito num lugar junto, digamos, complementar ao que a gente já vê as ONGs e o governo fazendo, né, para resolver problemas sociais, aí citados vários deles dentro dos ODSs, mas a gente vê que existem outros formatos que podem contribuir também a essas organizações que já têm no seu cerne resolver problemas sociais. A gente vê um limite, né, do recurso público e investimento social privado, da filantropia, e é nesse contexto que os negócios de impacto nascem, muito com essa lógica de que eles podem nascer para resolver um problema social. A gente fala que eles podem ser ONGs, eles podem ser ONGs com negócios, ONGs com geração de renda, pode ser um negócio que reinveste 100% do lucro, e pode ser um negócio que recebe investimento e distribui capital. Então, a gente vê esses negócios de impacto como grandes aliados nessa agenda de resolver os problemas sociais. A gente tem um diferencial dos negócios, digamos, tradicionais, mas que eles estão ali, além de nascer para resolver esse problema social, é o core dele, e ele mensura o seu impacto social, mas ele tem, diferente um pouco às vezes das ONGs, ele tem um modelo de negócio, né, que ele pode vender serviços ou produtos, e ali ele encontra essa lógica de mercado. E do outro lado tem os investimentos de impacto, né, que são recursos que podem ser públicos, privados, mas a gente tem atuado muito para mobilizar mais recursos privados que se somem a esse capital que já olha para impacto social, mas que, se eu puder fazer um investimento e gerar impacto e performance financeira, eu vou acessar outros bolsos que antes investiam de forma mais tradicional. A gente vê crescendo muito fortemente esse campo aí dos investimentos de impacto no Brasil. Só para trazer um pouco desse tema aí que a professora Mari nos instigou, olhando um pouco, né, quais são esses desafios, oportunidades. Eu queria só contar aqui, então, um dos programas que a Aliança, o ICE tem um programa que chama Programa Academia, que olha muito para os professores universitários que estão levando essa agenda para a sala de aula. A professora Mari é uma dessas professoras que trabalha nessa rede. Hoje são mais de 128 professores em 53 universidades do Brasil todo, e que estão levando para a docência, pesquisa, extensão.
Tem também, a gente tem um programa para aceleradoras incubadoras, estimulando que elas também tragam para o seu portfólio negócios de impacto social, e a gente tem um programa que chama Aliança, que é o nosso Aliança pelos Investimentos em Negócios de Impacto, que é a nossa chapéu mais de advocacy, que ajudou a passar uma política nacional, que articula organizações para olhar para grandes temas no Brasil. Então, a gente criou aí uma plataforma para fazer grandes escutas e a gente gerou aí 9 recomendações para o Brasil, que a Jorja vai colocar aí no link para vocês, depois vocês conhecerem as 9, mas a gente escolheu citar aqui umas para instigar a nosso debate e também para conectar com a fala do professor James. A gente falou, puxa, vamos olhar para algumas dessas, né? Então, eu vou destacar que entre algumas das 9 recomendações, uma delas fala do fomento a esses dinamizadores do ecossistema. Então, o que são esses organizações dinamizadoras? Se, por um lado, eu tenho uma série de organizações que podem empreender com impacto, do outro lado, você tem investidores que podem investir nesses negócios. Falta, muitas vezes, essa junção entre a oferta de capital com quem está empreendendo. E muitas dessas organizações que ajudam nessa conexão são esses intermediários, que podem ser aceleradoras, incubadoras, organizações de avaliação de impacto, e que ficam o tempo todo conectando quem tem recursos a melhor alocar o capital e quem está empreendendo a melhor empreender esse capital. Então, essa é uma recomendação que fala muito como que a gente precisa fortalecer, a gente precisa melhorar a qualidade dessas acelerações e incubações. A gente sabe o desafio de vários professores em realizar pesquisa nessa agenda, monitorar, criar teses de impacto para contribuir que os empreendedores possam ficar focados no seu negócio e não tenham que fazer tantas coisas, né? Mas a gente sabe que a gente precisa fortalecer ainda muito esses empreendedores no Brasil. Uma outra recomendação, ela fala dos negócios de impacto em territórios vulnerabilizados. E aí, o que a gente está vendo é que, sim, está crescendo esse campo aí dos empreendedores que estão criando negócios de impacto, mas se eu olhar para os problemas citados ali pelo professor Quandt, né, do ponto de vista de quais são esses ODS que a gente está querendo atingir, grande parte desses problemas que ele citou aí para falar redução da desigualdade, erradicação da pobreza, água, gênero, quando a gente vai para um território, esses problemas são enormes, né? Então, a gente está enxergando que não basta eu ter grandes empreendedores que escalam negócios, mas eu preciso também desses empreendedores conversar com essas populações para, de fato, se conectar com populações nesses territórios, mas eu preciso fortalecer que nasçam mais empreendedores nesses territórios, que eles têm uma lógica de mudança sistêmica, eles entendem seus problemas sociais de um outro lugar, né, de uma outra vivência que não é a minha, não é a nossa aqui, pelo menos desses palestrantes. E a gente, então, está estimulando o nascimento de aceleradoras e incubadoras que nasçam nesses territórios também. Por fim, a gente escolheu também destacar uma das recomendações, mas lá no site vocês vão ver que tem metas, tem o contexto, então tem bastante texto se vocês quiserem se aprofundar, mas acho que a terceira recomendação que eu queria destacar hoje é a questão da comunicação para o impacto, né? A gente vê que é um super desafio a gente, de fato, comunicar o que são negócios de impacto. Às vezes vocês já estão empreendendo com impacto, mas vocês nem conhecem esse contexto, nem sabem que tem investidores, não sabem como mensurar impacto. Então, a gente está querendo criar um grupo de trabalho aí mais nacional para construir mensagens simples, narrativas, para divulgar essa causa, para que mais empreendedores, como vários de vocês que estão aqui, empreendam com esse foco, né, de nascer para resolver um problema social, ou se você é um potencial investidor, que você invista com impacto. Hoje não é só para milionários, bilionários,
qualquer pessoa como nós podemos, a partir de R$500, por exemplo, investir em várias plataformas e fortalecer a alocação do capital, meu capital, aonde meu propósito está. Então, a área de comunicação mídia, métricas de engajamento, manutenção de novos canais. Então, acho que a gente tem a entrarem no site da Aliança. Ali vocês vão conhecer as 9 recomendações. Ali tem muita publicação, que vocês podem conhecer o que são negócios de impacto, quais são os produtos financeiros de impacto que estão abertos a negócios de impacto para o seu portfólio. Então, acho que tem uma grande espaço, né? Tem muitos desafios, como o professor Quanti falou, mas os negócios de impacto são grandes aliados nesse campo, e eu espero que convidá-los aí a participar com a gente dessa agenda que está crescendo, ainda é um ecossistema muito incipiente, mas está crescendo fortemente. Então, muito obrigada e estou aqui à disposição para as perguntas. Obrigada, Mari. Muito obrigada, Célia. E agora, né, nós vamos convidar o professor James, que nos trará uma perspectiva, né, de como o Instituto Legado tem contribuído, né, como um importante elo de articulação do ecossistema de iniciativas de impacto social aqui no estado do Paraná. E antes de passar a palavra ao professor James, eu gostaria de trazer um pouquinho mais sobre ele. Então, o professor James Marins, ele é autor do livro A Era do Impacto, um livro excelente que eu recomendo a todos os interessados no tema, a leitura, extremamente rico, profundo e esperançoso ao mesmo tempo, né? Bastante consistente. E ele é coautor do livro Empreendedorismo Social e Inovação Social no Contexto Brasileiro, que é uma parceria do Instituto Legado e da PUC-PR. Ele é cofundador do Instituto Legado, né, atual presidente, é investidor anjo e mentor de diversas iniciativas de impacto, é também cofundador do Fundo de Investimentos em Negócios de Impacto Social, Angels for Impact. Por favor, professor James, a palavra está contigo. Ainda não. Agora vamos. Muito obrigado, professora Mari. É um grande prazer estar nesse evento, ao seu lado, em especial pela grande liderança que a PUC-Paraná, através das suas mãos, tem exercido no ecossistema de impacto social do Paraná, e mobilizando change makers, empreendedores sociais, inovadores de impacto, em prol dos grandes desafios que nós precisamos vencer na nossa sociedade. Fiquei impressionado com os números do professor Quanti, mas, por outro lado, também vi que, do ponto de vista das flechinhas, das ODS, nós talvez não estejamos tão ruins assim, às vezes andando um pouco de lado e muitas vezes avançando em temas que também são muito importantes. Talvez o Brasil tenha essa capacidade empática de superar os problemas econômicos através da nossa força criadora, da nossa força empática, que é muito grande. Tenho muita admiração pela Célia Cruz, que está aqui conosco hoje, pelo trabalho extraordinário de mobilização nacional que o ICE promove, e conversando com ela na preparação para esse evento de hoje, eu percebi como são importantes estas figuras que o ICE chama de dinamizadores do ecossistema, que nós aqui chamamos de mobilizadores do ecossistema, como o Instituto Legado. Acho que foi por esse papel do Instituto Legado nesta mobilização, ou atualizando a minha expressão, nesta dinamização do ecossistema, que é uma palavra muito forte,
que o Instituto Legado pode estar aqui hoje e estar junto com esse projeto tão importante que está se encerrando hoje. Pois bem, nós acreditamos na importância das conexões ecossistêmicas, ou seja, quando nós estamos trabalhando como mobilizadores, como dinamizadores do ecossistema, nós precisamos acreditar que existem vários, talvez, microsistemas ou ecossistemas isolados que muitas vezes não se comunicam. O Instituto Legado, nesse sentido, tem adotado uma postura muito transversal, muito ampla do que significa o empreendedorismo social, de onde o empreendedorismo social toca, desde governos, instituições, universidades e as pessoas mesmo, que muitas vezes nós dizemos que nós podemos nos intraempreender socialmente e melhorarmos a nossa participação na sociedade. Nós acreditamos na força do empreendedorismo social como uma ideia capaz da transformação sistêmica que a nossa sociedade precisa. Por isso, criamos o Projeto Legado como um projeto de intervenção, inicialmente voltado para iniciativas filantrópicas, há 8 anos atrás, um projeto capaz de capacitar instituições com a finalidade de ampliar o impacto social dessas instituições sociais. De lá para cá, já capacitamos mais de 240 daquilo que nós chamamos hoje, mais genericamente, de iniciativas de impacto social, através de uma metodologia desenvolvida pelo Instituto Legado, que tem levado a resultados extraordinários. Com isso, são mais de 480 líderes empreendedores sociais que estão mobilizando o ecossistema de empreendedorismo social a partir desse nosso trabalho. Um outro projeto importante, mais recente do Instituto Legado, é o Legado Semente. O Legado Semente, por sua vez, já está mais voltado para um tema mais recente, que é o tema das startups de impacto social. A diferença entre negócios sociais e startups de impacto social é que as startups têm uma perspectiva de crescimento acelerado através daquilo que se chama de replicabilidade da sua metodologia, do seu serviço ou do seu produto, e da exponencialidade, ou seja, da capacidade de crescimento exponencial. Isso geralmente está ligado, mas não só, mas geralmente está ligado às novas tecnologias que permitem essa exponencialidade dentro daquilo que se chama de uma economia de custo marginal tendente a zero, que pode gerar grandes movimentos com pouco custo. No Legado Semente, já aceleramos 15 startups de impacto social, mais de 30 startupeiros desse campo que estão desenvolvendo projetos, inclusive projetos que estão entre os mais importantes projetos de startups do país, segundo alguns rankings que nós conhecemos. Um outro campo que nós, então, trabalhamos bastante e que gostamos desta expressão é o campo da filantropia empreendedora. A filantropia empreendedora é quando as organizações de caráter originalmente filantrópico adotam iniciativas que estão, digamos assim, amparadas em metodologias que normalmente são aplicadas aos negócios. Então, quando a filantropia adota metodologias do empreendedorismo e começa a olhar para o mercado para entender como pode se promover mais, nós usamos essa expressão que é a filantropia empreendedora. Hoje, no Projeto Legado, por exemplo, no último edital, que nós tivemos 160 iniciativas inscritas em todo o país, metade delas, praticamente 80 dessas iniciativas de impacto, se autodeclararam como negócios sociais. E as outras 80, nós estamos promovendo a categoria de filantropia empreendedora, depois que passam pelo processo de expansão de impacto no Instituto Legado. Mas é muito rica essa participação conjunta de filantropia empreendedora com negócios de impacto, e muitas vezes com startups de impacto, e aí está a conexão ecossistêmica que geralmente não ocorre, porque filantropia, negócios e startups geralmente não andam juntas. Quando nós encontramos esta conexão de metodologias, quando nós encontramos esta conexão de ideias e quando os propósitos são os propósitos que nós estamos buscando, os resultados são extraordinários,
porque um ecossistema inspira o outro ecossistema. Um com mais propósito, outro com mais negócios, outro com mais tecnologia. E essa inspiração cruzada, essa contaminação cruzada, acaba sendo realmente muito sentida por todos aqueles que participam do nosso programa, né? Trabalhamos também com empreendedorismo cívico, quando nós trabalhamos com advocacy, quando nós promovemos a possibilidade daqueles que entendem de problemas sociais e socioambientais atuarem junto aos poderes públicos para que as práticas dos poderes públicos ou a legislação dos poderes públicos possa ser melhorada, né? Trabalhamos também nessas conexões ecossistêmicas com outros ecossistemas. Por exemplo, Júpiter, que é um ecossistema originador de startups aqui de Curitiba. Nós atuamos junto a esse ecossistema para levar o tema do impacto social a estas startups. O Júpiter é associado ao Founder Institute. O Founder Institute é uma organização internacional que está em mais de 200 cidades do mundo, é a maior originadora de startups do mundo. E nós já há 5 anos dizíamos para o Founder Institute, vocês precisam criar o Social Founder. E no ano passado nós recebemos uma carta do Adel Hesse, que é o founder do Founder Institute, dizendo que após 10 anos de atuação do Founder e após estar em 200 cidades, o Founder Institute decidiu que nos próximos 10 anos, até 2029, a meta desta instituição internacional é que 80% das suas startups lançadas até 2019 estejam atendendo aos objetivos do desenvolvimento sustentável. Então, nós vemos aí uma evolução ecossistêmica que começa a tomar um caráter mundial. Então, 80% das startups do Founder Institute até 2029 vão trabalhar pelos objetivos do desenvolvimento sustentável. Trabalhamos junto a hackathons da NASA, trabalhamos junto à tecnologia, sempre inspirando o impacto social e criando essas conexões ecossistêmicas. Fizemos, inclusive, um festival de impacto em Curitiba, que foi parcialmente financiado pelo ICE, que foi o edital do que nós participamos. Teve um caráter também de finanças sociais muito fortes nesse festival de impacto, inclusive com a presença de um banqueiro social internacional, do Banco Ético, Juan Melé, né? Ele diz que outros banqueiros não gostam que ele diga banco ético, porque pode parecer que ele está dizendo que os outros bancos não são éticos, e ele diz claramente, ele diz, não é para parecer que os outros bancos não são éticos, é para afirmar que os outros não são. É um trabalho incrível o do Juan Molé. Bom, nesse trabalho ecossistêmico, sentimos a necessidade de trabalhar com a educação formal, de trabalhar com as universidades. Trabalhamos com a Universidade Federal do Paraná, junto ao Núcleo Interdisciplinar do Terceiro Setor, trouxemos Muhammad Yunus em um evento com essa universidade. Criamos junto à FAI, em parceria com a FAI, o primeiro curso de pós-graduação em empreendedorismo e negócios sociais do sul do país, já há 4 anos, está rodando até hoje, com uma turma ativa, multidisciplinar e transversal, porque nesses cursos de pós-graduação nós temos alunos de teatro, alunos de engenharia, alunos de medicina, alunos de enfermagem, alunos de todas as áreas que querem ser empreendedores sociais. Fizemos também um projeto piloto com a FESP, que é a Fundação de Estudos Sociais de Curitiba, para criar, em um projeto que foi elaborado junto com a Google for Education, um pós-graduação em empreendedorismo e negócios sociais, que depois foi migrado para a Universidade Positivo, que é com mais estrutura de pós-graduação e com mais estrutura de EAD, e que hoje migrou para Cruzeiro do Sul com 1000 polos. E hoje nós tínhamos 30 alunos de pós-graduação. Em março, e com a pandemia, hoje nós temos 170 alunos de pós-graduação em MBA, em gestão de negócios de impacto social. Esses alunos de pós-graduação são empreendedores sociais, que estão atuando em todo o Brasil. Trabalhamos também muito fortemente com a PUC-Paraná, e a PUC-Paraná, aliás, de todas essas instituições de ensino com as quais nós trabalhamos, foi a que melhor assumiu a ideia do empreendedorismo social com transversalidade. Então, a PUC, com o trabalho conjunto que nós fizemos, com o material que foi produzido, com o livro que a professora Mari já citou, com o programa de EAD híbrido, com as disciplinas de empreendedorismo social que foram criados,
tem um papel muito importante na nossa sociedade. Produzimos conteúdo, produzimos livros, escrevi A Era do Impacto e criamos a TV Legado, que fez mais de 60 programas que ilustram a atividade de filantropia empreendedora, de negócios sociais e de startups de impacto. Trabalhamos junto a corporações, como a Renault, como a Audi, porque nós costumamos dizer que o lema do Instituto Legado é levar o empreendedorismo para o social, mas o social para o empreendedorismo. Nessas empresas, nós defendemos a necessidade da adoção de um modelo mais fortemente calçado naquilo que se chama de capitalismo de stakeholders. Trabalhamos na esfera também no âmbito das políticas públicas, tanto no âmbito federal, junto ao Ministério da Cidadania, levando o conceito de empreendedorismo social para o âmbito federal. Trabalhamos junto à Secretaria Estadual da Inovação, levamos para o Palácio do Governo os primeiros pitches da história do Palácio do Governo foram pitches de impacto social. Fizemos um evento chamado Pitch no Palácio, com 10 negócios sociais e startups de impacto social dentro do Palácio do Governo, procurando sensibilizar as autoridades para esse tema, e estamos agora trabalhando junto ao governo para que haja mais alinhamento com as políticas federais, como o N-Impacto, por exemplo. No âmbito municipal, trabalhamos junto à Agência Curitiba de Inovação, colaboramos com a Lei Municipal de Inovação para fazer com que a inovação social aparecesse com destaque nessa legislação. E estamos atuando junto ao Vale do Pinhão. Meu tempo já está acabando, a professora Mari já está ficando preocupada, mas eu vou encerrar dizendo que nós acreditamos no empreendedorismo social como uma força transformadora, capaz de mudanças sistêmicas, capaz de tornar realidade aquilo que Muhammad Yunus chama de uma ficção social, que nós precisamos imaginar, capaz de fazer aquilo que Bill Drayton, criador da Ashoka, sempre diz que nós não queremos dar o peixe, nós não queremos ensinar a pescar, nós queremos revolucionar a indústria da pesca. É a mensagem da mudança sistêmica. Bill Drayton também tem uma frase que eu acho extraordinária, ele diz: a diferença entre os empreendedores comuns e os empreendedores sociais não é a capacidade de realização, não é a resiliência, não é nem o propósito. A diferença é que os empreendedores sociais sabem para onde o mundo tem que ir. Obrigado, professora Mari, obrigado a todos vocês. Então, obrigada também, professor James. Que pena que o tempo é curto, né, para tanta coisa boa, né, que poderia ser compartilhada, que o Instituto Legado vem nos trazendo, e o ICE também, né, com essas importantes articulações, né, entre os diversos atores do ecossistema. Né. Esse trabalho sistêmico, esse trabalho em rede, ele é fundamental para que nós possamos transpor essa quantidade, né, de desafios que nós temos no nosso país, que o professor Carlos Quanti tão bem, né, nos trouxe aí. Então, agora, né, para nós fecharmos, a Georgia está me informando que ainda não vieram perguntas, as perguntas ainda podem vir, nós temos mais uns 5, 10 minutinhos de interação. Mas enquanto não chegam as perguntas, eu gostaria de pedir, né, para cada um de vocês, né, diante de tudo que foi trazido, né, da parte, né, da integração dessas partes, né, nos trouxessem qual mensagem final que vocês gostariam de deixar, né, para os nossos ouvintes. Carlos, podemos começar por você? Tá bom, ok. Assim, eu estou me sentindo meio mal, porque eu acho que hoje eu fiz o papel do vilão, né? E a série, os James fizeram o papel dos bonzinhos, né? Eu só falei dos problemas e tal. Né? Mas, assim, eu acho que essa inquietação, né? Como se diz, né? A mudança surge de uma insatisfação, né? A gente começa a ficar inquieto e felizmente, né, nós temos pessoas trabalhando para isso, e o propósito todo desse nosso projeto foi inspirar isso nos jovens, né? Mostrar que né, nós, a nossa geração, né,
espera dessas novas gerações, essa atitude de realmente modificar. É claro, né, eles não detêm o poder econômico para fazer investimentos de impacto ainda, né, mas eles têm esse espírito empreendedor, né, que a gente procura estimular e fazer com que aconteça. E, claro, a gente sempre fica com as preocupações, eu trouxe, né, esse contexto da pandemia, até porque em conversas com muitas empresas, eu percebi uma relutância muito grande, né, de fazer, não estou nem falando em inovação social, estou falando de inovação de modo geral, né, uma certa relutância de dizer assim, ó, a gente precisa garantir, né, os negócios, o dia a dia da organização e depois a gente pensa nisso, né? Então isso causa, né, também uma certa ansiedade. Mas o bacana é ver, né, que tem pessoas que estão carregando a tocha, né, e levando isso adiante, não deixando parar. Eu acho que essa é a maior mensagem, né, de um comprometimento contínuo, né, e não um impulso que vai morrer logo, né, mas uma coisa que vai ser levada adiante, como o James falou, formando pessoas, né, criando esse espírito empreendedor entre os jovens. Eu acho que, né, para nós, eu acho que essa é o aspecto mais positivo da história toda. Obrigada, professor Carlos. Célia, eu passo a palavra para você na sequência, seguindo a ordem inicial, e consciente que você tem um compromisso daqui a pouco, então até já adiantando para os participantes que se a Célia cair, é porque ela precisava sair, já tinha nos comunicado isso com bastante antecedência. Então, Célia, suas considerações, por favor. Tá bom. Eu acho que, assim, para muitos de vocês que estão aí assistindo, né, eu acho que é um pouco exemplos que estão atuando, né? Eu citei bastante ali o tema de olhar, por exemplo, esses que nascem para resolver problemas em comunidades vulnerabilizadas. Mas eu vou destacar, acho que a gente está numa fase de olhar muito para a questão ambiental brasileira e o socioambiental, né? Eu acho que a gente está, por exemplo, agora trabalhando com o pessoal da Climate Ventures, olhando 7 verticais na área ambiental, pode ser floresta, água, e aí pensando em saneamento, vários temas, e aí eu peguei esse por conta que ele fala com água, mas ele fala com pobreza do ponto de vista de saneamento, pegando ali os ODS do Quant, mas que tem muitas soluções interessantes nessa agenda socioambiental para olhar. Acho que um outro tema interessante é a questão de tecnologia, né? Eu acho que a gente está vivendo aí essa pandemia aí do Covid, que nos escancarou também o desafio tecnológico que o Brasil vive, né? Então, eu acho que tanto do ponto de vista de pensar os negócios de impacto que podem usar tecnologias, se você entrar no site lá da Pipe Social, que tem 2.000 negócios de impacto, então tem um repertório muito interessante, mas ainda o uso de tecnologia é muito básico, né? Então eles falam, eu quero usar inteligência artificial, eu quero usar Big Data, eu acho que tem um campo aí para a gente desenvolver, de pensar tanto o uso de tecnologia para, de fato, escalar essas soluções, em especial pensando aí nas populações mais vulnerabilizadas, mas também o desafio que a tecnologia está criando nessas populações, que vão, né, na volta aí pós-Covid, muitos dos empregos não vão voltar a existir, né? Então, qual é essa inovação que a gente pode fazer também com esses negócios de impacto, olhando para isso? Então, só para trazer mais 2 temáticas, né, a questão ambiental e a questão tecnológica, né? E, assim, eu estou vendo que o Egídio, que é um parceiro aí antigo de Ashoka, mas que também eu sei que está conversando com a Mari e com o Instituto Legado com o James, eu acho que, assim, existe muito desse campo dos negócios de impacto para olhar do ponto de vista local, né? Qual é, primeiro, quem são esses dinamizadores, como é que eu estimulo eles a trabalharem, por exemplo, eu vou dar aqui exemplo mais concreto, né, no gestor público, desculpa, gente, no gestor público,
que pode comprar desses negócios de impacto. O Impact Hub, por exemplo, está fazendo uma parceria com o IdeaGov para levar esses negócios para o governo, entender o que são negócios de impacto, como que eles podem comprar, porque é um desafio, às vezes, legal, né, porque são startups, mas também, então, eu acho que, pensando sistemicamente, a gente fala que não dá para separar só os empreendedores dos investidores, dos dinamizadores, dessa política pública, né? A gente tem que pensar sistemicamente esse ecossistema e como que ele conversa com vários outros ecossistemas que estão olhando para a diminuição de problemas sociais no Brasil e no mundo, né? Então, super prazer estar aqui com vocês e essa conversa pode continuar muito. Obrigada, Mari, Quante, James, obrigada aí pelo convite. Obrigada também, Célia. Professor James, por gentileza. Professora Mari, acho que a gente precisa também de uma mensagem para os estudantes, né? Porque o estudante pode estar pensando, mas o que é que eu tenho a ver com empreendedorismo social se eu não tenho uma empresa, se eu não tenho uma startup, se eu não sou empreendedor social, se eu não tenho uma ONG, se eu não tenho nada disso, o que que eu faço? A principal mudança que nós temos que fazer é a mudança cultural, é a mudança cultural que gera a mudança sistêmica. O empreendedorismo social é uma energia capaz de gerar mudança sistêmica, aquilo que nós chamamos de movimento transformador massivo. Então, se você for empresário, use a sua empresa para gerar impacto social e socioambiental positivo. Se você trabalha em uma empresa, intraempreenda socialmente. Empreenda socialmente dentro das estruturas que você é capaz de modificar. Nós podemos modificar as estruturas com as quais nós interagimos. A Ashoka promove esta ideia de que todos nós podemos ser a mudança e hoje nós devemos e podemos, graças às novas tecnologias. Nós temos esta capacidade que nós não tínhamos há 20 anos atrás. Então, intraempreenda socialmente na sua empresa. Se você é um gestor público ou pretende ser um gestor público, empreenda socialmente dentro das estruturas administrativas, das repartições administrativas, influencie as práticas administrativas dentro de 3 importantes dimensões do impacto, que são a diversidade, a inclusão e a ecologia. Enquanto estudante, pense na sua profissão como uma profissão que pode gerar impacto. Pense em como ser um engenheiro de impacto, um arquiteto de impacto, um biólogo do impacto, até um advogado de impacto. Escolha a causa justa. Mas se você não fizer nada disso, você vai ter muito tempo para ter filhos. Então tenha filhos. Mas tenha filhos que se importam. Crie criaturas que se importam. Essa é a minha mensagem, professora Mari. Muito obrigada também, professor James. Eu agradeço muito a colaboração e a presença de vocês aqui conosco, né, nesse evento de encerramento. É uma honra, né, ter vocês nesse painel. Eu quero também agradecer a presença das pessoas que estiveram conosco hoje nesse encontro, né? Dizer que essa live estará no canal da PUC, gravada, então, se vocês quiserem recomendar, né, podem recomendar, e daqui a pouco os nossos técnicos já vão deixar ela no ar, e nos ajudem a replicar e a fortalecer esse campo, e mais que o campo, né, o professor já me trouxe a questão da cultura, né, e essa cultura, eu, como ele, acredito que é uma cultura que passa, né, por nós trabalharmos níveis de consciência, né, mais amplos, né, e nós, como educadores, a gente também, né, falando agora para os educadores, a gente tem, né, essa oportunidade de semear, né, que o professor James também trouxe aí no coração dos nossos jovens, né, essa semente de se importar, né, e de estar preocupado e atentos aí com o bem comum, né, da nossa casa comum, e não apenas da nossa humanidade, né, mas toda essa nossa casa. Então, muito obrigada a todos, e
Até uma próxima oportunidade. Obrigada.